A gente tem que decidir qual é o assunto, né? Quais são os assuntos possíveis. Pacotes. Pacote tá a novela? Não, porque é o capítulo 38, né? Já virou série americana, né? Mas nem começou a votação, brasileira. Então tá. Nem começou a votação. Bom, para organizar a casa, ou começar. politiquinho, a gente começa. Quer com começar? Abre tu o politiquinho hoje, então. Não, eu prefiro que tu levante. Eu não sou do exército regular, eu sou guerrilheiro. Então tá. Tu levanta a bola que... Para contemplar os exércitos todos, o Politiquim está no ar. Albrecht, colunista do Jornal do Comércio. Guilherme Collin, secretário de redação. E vamos lá, então, assunto... Vamos começar pelo pacote só para dar uma atualizada. A gente está com uma uma entrevista que a gente fez com o líder do governo, Sartori, Gabriel Souza, que mostrou um resumo, porque está grande, mas vale a pena, porque Sim. a gente tentou destrinchar uma série de temas aí, desincentivos, extinções de fundações, mas ele ferrenhamente defendendo as medidas. E fica parecendo, já o que o Fernando falou, já falamos do pacote, tal, mais um capítulo, mas a questão é a seguinte, não começou ainda a ser votado o pacote. Claro, é assunto há 2 semanas, desde que foi anunciado, mas o fato é esse, teve repercussões, protestos de servidores, aí a gente comentava na semana passada, a ampla repercussão com o caso da FEE, a extinção da FEE, a Odicunha. E outras, né? Essa semana a gente teve um abraço no Jardim Botânico, que vai, né? Mas não começou a ser votado. Exatamente, a gente vê que é. E uma coisa, eu acho que uma coisa importante é a seguinte, que a gente estava projetando, esse passa, esse não passa. O comportamento dos partidos, que a gente viu agora nos últimos dias. Segunda-feira, por exemplo, tem um encontro do PDT, possivelmente o PDT vai sair do governo, que era a base. Mas pode negociar. Pode negociar, pode ter alguns votos, mas em resumo, não é aquela 100% governo, digamos assim. Tem críticas, o líder do governo fez críticas a privatizações da CE, Companhia Rio Grandense. Então o presidente da CE disse que não sabia de nada, dá para acreditar? Pois então, ou seja, não vai ser ponto pacífico, digamos assim, é polêmico. E o próprio caso Jardel, que a gente, o Jardel é um deputado só, é um caso menor, já está aí há horas na vitrine, esse problema dele. Mas vamos lembrar o seguinte, votação do ICMS, que foi a outra grande votação polêmica antes desse pacote, quanto é que foi? 1 voto de diferença, voto do Jardel, que possivelmente não vai votar, que está licenciado, licença médica, talvez vote. Então, a gente projetando vê que não vai ser fácil essa... Não, isso nunca foi, ninguém cogita que seja. E PDT saindo, qual é o estrago que faz? Considerando ali os votos, a contagem... É uma bancada considerável, né? É uma bancada considerável, das maiores bancadas da Assembleia. E, bom, para neutralizar isso, só se o governo obtiver votos de outros partidos que não são base. PTB, por exemplo, tem algumas... E ter no convencimento ali no varejo um ou outro deputado, porque senão... Do ponto de vista, vamos dizer assim, do ponto de vista da floresta, né? Árvores à parte, não só olhando para as árvores, o que sempre dá para tirar as velhas lições, né? A lição positiva desse pacote, de qualquer outro, porque o Brasil faz pacote desde que foi descoberto. Sim. O Cabral chamou o escrivão, disse, olha aqui, manda lá pro rei o que nós encontramos aqui, o Peru vai... E mandava bastante, né? Quanta pacote, coisa que eles mandaram. E de lá para cá nós só sabemos fazer pacotes. Só que o lado positivo desses últimos, até falo, até nas ações do governo federal, não sei, não chega a ser ainda um pacote de... Vamos encarar, né? Mas no caso do governo do Estado, pelo menos está se fazendo alguma coisa, né? Nesse sentido é positivo. O lado negativo é que tem alguns aspectos que sempre dizem assim, olha, mas não é o momento. Bom, no Brasil nunca é o momento. Não, e a restrição... Nunca é. Isso não dá, vamos discutir mais adiante. Né? Reforma política, não é o momento. Mas reforma também, tributária, mas não é o momento. Mas nesse pacote, Albrecht, tem uma coisa assim que até ontem, na entrevista com o Gabriel Souza, a gente questionou, e se chegar no final dessa tramitação toda e acabarem aprovando só, por exemplo, a extinção das fundações? Isso adianta? Esse é o meu medo. Aí é 130 milhões, mais ou menos. Esse é o meu medo. E aí, isso aí como é que a gente fica? É a mesma coisa da que sempre se brinca, né, que vai sair um Frankenstein, de repente, que não atende nem a A nem a B. Sim. Tem esse risco, porque suas excelências da tribuna,
influenciadas ou não, mas possivelmente influenciadas, vão querer dourar a pílula em algumas coisas, vai descaracterizar. Né? Mas isso já deve estar na conta do governo, do né? fazedor de pacote é amarrar E ele. quem é o cara? Tal, né? Dá para identificar quem vai ser o arquiteto dessa composição para que, Não, o que arquiteto... o governador não chegue em 1º de janeiro dizendo, bom, agora não tem plano B, então vai ser o pior, que é o que eles estão pintando, o pacote, né? eu acho que foi amarrado a 4 mãos, não ficou com o dedinho Para fazer o lacinho no bem. laço, para fazer o lacinho. Tá O bom. outro passou a corda extra e tal, enfim. É o núcleo duro do governo ali, os É, secretários, isso aí. Sartori, Búrigo, E depois, o assim, secretário na hora da Feld, o negociação, secretário Biol. é porque se tem uma coisa, né? Eu sempre repito a frase do Magalhães Pinto, deputado, ex-deputado, é um homem sábio, mineiro, assim que a política é como a nuvem. Tu olha, ela está de um jeito. Tu olha de novo, ela já está de outro. Então, isso pode acontecer também com a, vamos dizer assim, a intenção de voto das bancadas na Assembleia. Pode ser que elas mudem, né? Tudo em política é móvel. A política é a arte do móvel e não do imóvel. E será que a gente vai ter muita pressão e, tipo assim, situações como a gente viu essa Tá semana, se né, falando de muito, né? plenário, né, até né, Porque cenas o que a gente Natal viu dilui um pouco. Está se falando muito na pressão dos sindicatos, dos servidores, Sim, mas das a pressão, corporações, né? a pressão é geral. Por exemplo, teve uma audiência na Comissão de Finanças da Assembleia e os poderes que vão ter possivelmente aí algum corte no seu orçamento, porque o repasse mensal que era feito com base na projeção do orçamento, a proposta do governo é que agora seja com que de fato entra nos cofres, ou seja, aquele repasse mensal possivelmente seria menor. Qual foi o recado, a mensagem que deixaram nessa reunião na Comissão de Finanças, Ministério Público, Tribunal de Contas, próprio Judiciário? Já economizamos demais, já economizamos bastante, ou seja, não vem a cortar mais. Ou seja, e ninguém quer, nem os outros poderes, no caso, as fundações, os servidores, as privatizações, ou seja, tem resistência, à exceção talvez dos projetos de corte acima do teto, menos secretaria, salários acima do teto, isso é mais ou menos unânime, mas de uma maneira geral, os incentivos fiscais teve, de uma certa maneira, ali não tão forte quanto se imaginava, mas teve já uma grita por parte dos empresários, então todos os aspectos sem resistência. O que caracteriza um bom filme? O que o diretor do cinema tem que ter em mente? O timing da coisa. Isso significa na edição, não ficar, mas vamos resumir, não pode ser longo uma cena demais e a outra curta demais, é que no contexto se chama de timing. O que o governo do Estado tem, de certa forma, a seu favor é exatamente esse timing. E se tem uma coisa que eu aprendi com assuntos que ferem interesses corporativos, é que tu não pode esperar passar tempo demais, mas tu também não pode jogar o osso cedo demais. Porque com o tempo as coisas tendem, essas ações, essas reclamações, elas tendem a um desgaste natural e em vez de manchete começa a virar notícia de pé de página. Né? Vocês lembram o primeiro atraso do salário do governo Sartori ocupou manchetes geral, durante 2 semanas. Sim. A segunda, 1 semana. Sim, que agora é a terceira, 10ª vez, não, já agora, a notícia não, e é se agora pagar já virou completo. já é que nem planejamento tributário, já tem planejamento salarial, né? Os servidores estão... Aí, etc. Sim, seria mais notícia pagar o salário integral do que exatamente. não... Eu queria trazer rapidinho, porque a gente está com o tempo já se esvaindo para variar. Primeiro, o FHC em nível federal, aparecendo muito, mais do que o normal. Temer, aparentemente, né, indicando aí... Bota, né, sabe, na frente do Fernando Henrique Cardoso, falando bota aí, a palavra bombeiro. Pois o seguinte, dá para pensar nisso mesmo? O do Temer é assustador. E tá com uns descontroles também, Não, né? não, Tô dando não, umas, é que fazendo uns assim, posts aí é que- também meio... É que a gente tem que entender que Brasília não fica no Brasil. Entende? Então, de repente, o Brasil real é uma coisa e o cara, esse cara é malandro. Para tal. mim, essa Não observação é. do Fernando mais emblemática foi nessa semana, a votação, Sim, no Senado do primeiro turno da PEC de gastos. Né? Couro comendo lá na rua, os Sim. manifestantes e a polícia, e dentro do Congresso. Sim, tá- parecia- Era Aí outro isso acho que mundo. faz parte, mas é o seguinte, Não, quer dizer, essa coisa está em o outro PSDB acorreu em bloco, gente. Não, o PSDB Vamos que está lá, dando dá uma- sustentação. É aqui Que nem mesmo, isso é quando verdade. escora um muro Claro. que está Exatamente. caindo. Exatamente, o Vamos PSDB lá. está dando sustentação. eu acho que é um assunto que provavelmente daqui para frente vai começar a surgir mais forte. E rapidinho para terminar,
Fortunati já avisou, não paga 13º, Marquesan tá aí com uma batata quente já para se confirmar. Quer dizer, não é muita novidade também, Para o né? prefeito Fortunati, estava terminando, né, uma gestão, é o prefeito que mais tempo ficou à frente da prefeitura desde a redemocratização, porque ele assumiu com a renúncia do Fogaça lá em 2010. Então, pega todo o período dele, quase 7 anos, 6 anos, e estava encerrando o mandato agora no último mês da gestão. Não vai atrasar o salário, não vai pagar o 13º, é uma adição do segundo mandato. Por isso que ele queria antecipar o IPTU, terminaria assim, né? Mas já sabia que estava em crise já há horas a prefeitura. Não pelo titular, financeiro. É que a máquina começa a viciar, se constrói em castelinhos, se chamava de igrejinhas, núcleos, tribos, né? Isso que começa a atrapalhar. Mas digo enquanto marca, assim, porque, claro, a situação financeira está difícil, a gente sabia, mas vai terminar a gestão. Eu vou te dar um exemplo. Última palavra, termina. Tá, rápido. Hoje, almoço, o presidente da Associação Comercial de Porto Alegre, Paulo Afonso Pereira. Pelas tantas, eles estão engajados, a Associação Comercial, em cobrar da prefeitura, ela é de Porto Alegre, a associação, se falou na SMIC. Tinha 15 colunistas. E o presidente Paulo Afonso disse assim, pois é, o secretário da SMIC, como é mesmo, tá? Nenhum de nós se lembrou do nome do secretário da SMIC. Eu também não sei. Eu sabe? Não, foi o seguinte, vamos combinar aqui, ó, no próximo Politiquinha a gente traz a informação de quem é o secretário de Indústria e Comércio de Porto Alegre. Não, mas tu vê a gravidade. Sim, ok? Terminou, Politiquinha volta daqui a pouquinho. Até mais.